Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. Bem, eu sempre falo, se você quiser assistir esse programa depois que ele for ao ar outra vez, ou acompanhar as notícias, boletins, artigos que eu escrevo, você tem que entrar no www.programamercadofuturo.com.br. À esquerda da sua tela tem o ícone de 5 redes, onde tem informações sobre o programa. Então você vai lá, pode assistir a entrevista, pode ler, pode ver um boletim, pode ver onde eu fui viajar nos últimos dias. Bem, o Brasil é um país bastante complicado. Nós temos ouvido falar nos últimos tempos em reforma da Previdência, ela está caminhando lá, estão tirando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, o Congresso Nacional, mas é uma reforma essencial porque senão o país não vai ter como pagar os pensionistas aí. Também fala-se em reforma tributária, que é outro enrosco, e reforma política, que então nem se diga. O fato é que na questão do trabalho, especificamente, fizemos uma reforma trabalhista aí recentemente. O Brasil é um país muito complicado para você contratar, para você pagar imposto decentemente. Por quê? Porque é um rolo. É sobre essa questão complexa e sobre o valor do trabalho que eu vou conversar com o advogado e contador da Planed Soluções Empresariais, Adelmo Nunes Pereira, que está aqui ao meu lado. Adelmo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Se você tivesse que dizer quanto eu valho, como é que você... É provocação, mas vamos lá. Nós vamos falar desse encrenca trabalhista, é isso, né? Tributária. 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 O Brasil é um país que tem muito imposto, tem bitributação, é muito atrapalhado. Como é que se for? Como é que virou isso? Olha, Resch, inicialmente, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando contigo sobre esse tema, que é um tema muito caro a quem desenvolve o nosso país, né, os empresários, e também com efeitos nocivos para o trabalhador, né? Então, infelizmente, eu tenho que afirmar que o nosso sistema tributário ele desestimula o empreendimento, né, desestimula a geração, a criação de novos empregos e também como resultado final, aquilo que é arrecadado tem sido insuficiente para as necessidades do Estado. Um Estado pesado e que precisa cada vez mais cobrar mais. E por esse motivo, as reformas da Previdência e tributária são necessárias para balançar esse sistema e permitir mais investimentos, mais geração de emprego e uma vida mais fácil para os empresários. Então, Quando se fala em justiça, por exemplo, eu não sei, quer dizer, mas é uma visão meio simplista. Imposto de renda, né, por exemplo. Você não pode descontar médico, você não pode descontar uma série de coisas que você fez. Aluguel. Não importa se você paga 10 mil por ano, ou 1.000, ou 50 mil, você não pode descontar aluguel. Dá para chamar isso de um tributo justo, não? de fato, o imposto que é sobre a renda, né, ele deveria, aqui no Brasil, possuir mecanismos, né, mais justos. Então você deduz, por exemplo, você gasta, as escolas privadas são muito caras. Uhum. E você não pode deduzir todo o gasto com educação. Na verdade, existe um limite muito pequeno, muito baixo anual que você pode deduzir, mas completamente insuficiente e muito menor do que o que você efetivamente gasta. Então, só por esse ângulo, né, de injustiça, você veja que a nossa lei ela não quer estimular, por esse ângulo de não permitir dedução, a educação, né? Como o Estado ele não provê educação de qualidade, o cidadão é obrigado a arcar com seus próprios recursos a educação dos filhos. E ainda assim o Estado não reconhece esse esforço
e não permite a dedução integral dos gastos. É uma tremenda injustiça, né? Sem o que? dúvida. Educação, saúde, segurança, né? Para falar o mínimo, né? A saúde ainda existe uma permissão ainda, né, para você deduzir despesas médicas, mas existe um outro tributo indireto, é que a tabela, né, de cálculo do imposto de renda ela não é corrigida faz muitos anos, né? Então isso faz com que hoje nós pagamos imposto de renda sobre inflação, o que não é ganho, né? Porque nós estamos há mais de, se não me engano, 10, 15 anos sem a correção da tabela do imposto de renda. Então, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: renda, salário é renda? pois é, essa é uma Não, renda para mim é questão. assim, eu tenho 10 casas alugadas, aí eu tenho uma renda dos aluguéis. Agora, salário não é renda, eu trabalho e sou pago. Exatamente. Essa é a minha opinião. Não, mas está certo, porque quando você pensa qual seria a base tributável para você recolher imposto de renda, né? E no sistema tributário é preciso estabelecer determinadas bases para o Estado poder arrecadar. E dada a complexidade desse conceito de renda, o que o legislador preferiu? Estabelecer uma regra básica na qual do salário são permitidas apenas algumas doações. Porque se houvesse um modelo mais complexo para se chegar na renda individual, certamente esse modelo seria inexequível, né? Porque as situações, as peculiaridades não permitiriam uma apuração precisa e justa de renda. Então o legislador ele prefere estabelecer um conceito, colocar isso na legislação, de modo a que os agentes fiscais possam fiscalizar e o contribuinte tenha o mínimo de previsibilidade, né? Então não é um sistema justo, mas isso decorre da complexidade que nós teríamos se um conceito de renda fosse implementado verdadeiramente, para você poder estabelecer algumas despesas básicas necessárias que o trabalhador pudesse deduzir do seu salário e a partir daí encontrar uma base de cálculo. Seria muito complexo. Voltando ao tema que é o tema da nossa conversa aqui, que é o negócio do valor do trabalho, ainda tem a ver com o imposto de renda. Por exemplo, se eu ganhar R$10.000 por mês, eu pago o teto do imposto de renda, que Certo. é 2.750, 27,5, né? É isso. Então, se eu ganho 10 mil, eu não vejo 2.750, isso vai para o Caixa do Tesouro. Mas se eu ganhar 100, eu vou pagar os mesmos 27,5%. Quer dizer, prejudica quem ganha menos. Com certeza. Sim. A taxa, né, de imposto de renda no Brasil é uma das menores do mundo. Menores. Uma das menores, uma taxa de imposto de renda da pessoa física. Isso quando comparado, obviamente, com os países desenvolvidos e que servem como referência. Mas em países europeus ou nos Estados Unidos, a taxa de imposto de renda sobre os ganhos individuais, elas chegam a 50%. Nós vamos a um pequeno intervalo, esqueci de te avisar e voltamos rapidamente. Não, uma vez eu ouvi dizer que na Inglaterra, por exemplo, por isso que os artistas, os cantores de rock, todos caíram tudo fora numa época lá, porque o imposto de renda lá era de 90%, era uma coisa absurda. Sim. Mas sobre renda. Mas você comenta isso daqui a pouquinho, é rapidinho o intervalo, tá bom? Tá ótimo. Eu converso com a Adelmo Nunes Pereira, ele é advogado contador, a empresa é Planet Soluções Empresariais. A gente volta já já. Olá, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje nós estamos conversando aqui sobre questão tributária. A questão tributária no Brasil é complicada demais, por isso que vamos fazer a reforma tributária, né? Justamente por isso. E antes do intervalo eu conversava com o Adelmo Nunes Pereira, que é contador advogado do escritório Plana de Soluções Empresariais. Ele estava dizendo, o Adelmo, que, por exemplo, em alguns países europeus o imposto de renda é muito mais alto que no Brasil. Aí, para fazer o contraponto, eu estava imaginando que talvez pagar 60%, sei, na Inglaterra ou na Noruega, na Dinamarca,
eles têm tudo, eles têm uma boa saúde pública, eles têm transportes impecáveis. Eu fiquei impressionado, eu tive recentemente em Berlim, tem 5 transportes coletivos muito bons. Metrô subterrâneo, metrô de cobertura, de cobertura, chama de trem, ônibus, bonde. Quer dizer, você paga, mas você tem. Aqui você paga menos, mas não tem nada, né? Fica, não é isso? Na verdade, essa questão da alta carga tributária, imaginando um imposto de renda de 60% ou de 50% no Brasil, somados aos impostos que nós já pagamos sobre o consumo em especial, aí, sem sombra de dúvida, a nossa carga tributária superaria qualquer limite. Já somos quase campeões mundiais, né? Mas superaria e muito. De impostos. De impostos. Quando se olha a taxa isoladamente do imposto de renda, aparentemente ela é baixa, né, em comparação com outros países. Mas o que nós pagamos de ICMS, o que nós pagamos de IPI, de ISS, né, de impostos sobre a transmissão patrimonial ou sobre o patrimônio, numa carga consolidada, nós chegamos, praticamente é o primeiro lugar em matéria de carga tributária suportada pelo cidadão. Então, esse conjunto de impostos que incidem sobre as atividades econômicas e sobre o cidadão, ele torna a nossa vida, nesse particular, insuportável, a ponto de hoje ser obrigatória a reforma da Previdência. É preciso reduzir, enxugar o número de impostos para que a atividade econômica deixe de ser tão massacrada, né, pela incidência de impostos, né? Estavam querendo recentemente ressuscitar a CPMF, que seria mais uma forma, mais um tributo que seria inserido no sistema sem eliminar outros, né? Que a princípio é o que essa nova proposta de reforma tributária está tentando, reduzir o número de impostos e concentrar e ainda dividir a arrecadação entre municípios, estados e União, porque hoje existe um descompasso muito grande. A União arrecada muito, mas o dinheiro não chega no município. Então, a maioria dos municípios brasileiros estão quebrados, bem como os estados, né? Exemplos notórios, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, apenas para ficar em 2 exemplos. Essa reforma tributária seria assim, por exemplo, eu não sei se fui eu que disse isso, mas se não foi, eu dou crédito para quem tenha dito. No Brasil, é difícil você contratar empregados, porque é o seguinte, o empregado reclama do que ganha. Voltamos ao valor. Né? Ele reclama do que ganha. O empresário não emprega com carteira assinada, porque o que ele paga de imposto, o funcionário é muito caro para ele. Sim. É para quebrar esse paradigma, essa coisa que se tem, essa reforma tributária? Não, você imagina o seguinte, você estava conversando comigo antes. Se o cidadão ganha 40 mil, ele recebe 20 ou por aí. Então, 40 mil para o patrão é um baita salário, certo? E 20 mil para alguém que ganha 40 é pouco demais. É isso aí? Na verdade, nós, o ano passado, nós, sob o ponto de vista das relações de trabalho, tivemos um grande avanço, que foi a reforma da lei trabalhista, né, flexibilizando a possibilidade de contratação em outro modelo. Né. Então, a reforma tributária, ela certamente ajudará nesse sentido para desonerar a folha de pagamento, isso é o que se espera e é o que os responsáveis, né, pelo projeto já declaram. Mas uma grande revolução, né, na relação entre patrão e empregado foi a reforma trabalhista ocorrida no ano passado, né, porque ela permite a contratação por outros regimes, né, que é o regime de pessoa jurídica, mais conhecido, né, conhecido vulgarmente como PJ. Então, alternativamente à contratação pelo regime seletista, existe hoje a possibilidade mais presente e prevista em lei da contratação como pessoa jurídica. Isso faz com que a carga tributária tanto da empresa quanto do empregado ela seja reduzida. Entretanto, é preciso também uma mudança na forma de relacionamento, né? Se antes, pelo regime seletista,
o empregado ele ficava à disposição do empregador, numa relação de subordinação e de dependência. Com esse novo modelo de contratação por pessoa jurídica, isso muda completamente. O trabalhador ele é contratado nesse modelo de PJ e a relação ela tem como fator principal a entrega de resultado, sem a dependência, sem a subordinação, sem o cumprimento de horário. Então essa é uma grande mudança e até em linha com os tempos mais modernos, né, nas quais as relações de trabalho e a própria mobilidade do trabalhador, que permite que ele trabalhe em qualquer lugar, isso vem a ser, está se consolidando, né? Então o empregado ele pode trabalhar de qualquer lugar, mas não mais no regime, não mais como empregado seletista, e sim como um contratado pessoa jurídica. E aí ele perde todas aquelas coisas que acho que só tem no Brasil, né? Eu tenho ouvido falar dos políticos, só no Brasil que tem 13º, 40% de férias, né, de abono. Você trabalhando em casa no regime pessoa jurídica, você perde todas essas regalias. O que o mercado tem se adaptado é que na formação do valor na remuneração que será atribuída a esse trabalhador, todos esses benefícios eles são incorporados ao valor definido como contraprestação pela contratação. Vai para o salário. Vai para o salário. Então, é um avanço, porque o próprio trabalhador ele pode escolher se ele quer poupar, se ele quer gastar, mas ele não fica na dependência da lei nem do outrora patrão. Então ele tem os recursos imediatamente à sua disposição e ele pode fazer livre uso, né? Ao invés de esperar até o final do ano para receber o 13º, nesse formato ele recebe já uma parcela do 13º todo mês. Eu costumo dizer uma coisa, vamos ver se você concorda comigo. Eu falo, por exemplo, quando alguém reclama das modernidades aí, eu digo, olha, não adianta o pessoal dos Correios vir reclamar para mim que eu não mando mais carta, não uso mais selo, porque hoje nós temos o WhatsApp, temos e-mail, ninguém vai usar Correio, só para uma coisa específica. Falo para os meus amigos motoristas de táxi, não adianta reclamar da Uber. Os carros são melhores, mais limpos, cheirosos, não tem problema de troco. Hoje mesmo, quando eu vim para cá, o taxista não tinha troco. E a mesma coisa eu acho que vale para a questão trabalhista. Por exemplo, por um lado, se o trabalhador, estando na casa dele, trabalhando, ele usa a energia dele para trabalhar, ele que vai pagar a conta de luz. Ele usa o computador dele, que estraga, ele vai ter que comprar outro. Enfim, ele transforma a casa dele num escritório. Agora, parece-me que é a mesma coisa que o Uber e que o Correio. Esse caminho não tem volta também, ou tem? Não, eu entendo que não. O que eu vejo, se compararmos, né, o modelo anterior de total dependência do empregado em relação ao seu empregador, é que neste novo modelo, nesse novo estilo de vida que está sendo implementado em nosso país e no resto do mundo, a autonomia individual ela tem sido consagrada, porque o próprio indivíduo ele escolhe o que ele quer fazer com os recursos que ele recebe. Ele não depende do Estado e não depende do patrão. Então acho que essa autonomia, que horas trabalhar, que resultado produzir, o quanto será, qual será o valor da retribuição, isso dá poder, isso empodera o empregado, né? Por isso que eu vejo como extremamente importante o país dar ao cidadão educação de base para que ele próprio possa decidir sobre aquilo que é importante para ele, né? E nós temos que sair desse modelo de entender ou já qualificar a nossa sociedade, os nossos trabalhadores como incapazes de gerir a sua própria vida. Então eu creio que esse novo modelo ele empodera o trabalhador, dando a ele escolha. Ele pode escolher o patrão e o quanto ele vai trabalhar. Acabou aquela história de pai e patrão, não tem mais. Nós vamos ao intervalo, eu converso com o advogado contador Adelmo Nunes Pereira, da Planet Soluções Empresariais, e a gente vai voltar aqui para continuar essa conversa daqui a pouquinho. Até já.
Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, você já sabe, o site é programamercadofuturo.com.br. O assunto é a questão tributária brasileira. Meu entrevistado é o advogado e contador Adelmo Nunes Pereira, da Planet Solutions. Eu ia falar Planet Solutions, não é Solutions, Soluções Empresariais. Eu e o Adelmo achamos, quer dizer, que esse caminho, seja ele moderno ou não seja, eu acho que é moderno, não tem muita volta. Nós vamos ter que tentar nos adaptar. O Brasil às vezes acerta algumas coisas, nós aqui no Brasil. Por exemplo, é proibido queimar cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Ai, vamos ter 500 mil desempregados, um absurdo. Na verdade, não todos, tem que ser claro, mas muitos desses cortadores de cana, que perderam o emprego de cortadores de cana, muitos deles foram transformados em motoristas de caminhão, tratoristas, operadores de colhedeiras de cana. Então, eu acho que um caminho é esse de que você está dizendo, de que de um jeito ou de outro você vai dar um pouco de poder para o trabalhador. Então, o que eu acho, e eu já te falei isso na nossa conversa inicial, é que o Brasil não está preparado para essas substituições que as máquinas farão. E esse é um problema que não é desse governo, é um problema secular. Você vê, reclamavam tanto de o ser humano trabalhando na pintura de carros, né, que é uma cabine fechada e tal. Fazia mal para a saúde, blá, blá, blá. Aí inventaram um robô que pinta os carros. Reclamaram também porque os trabalhadores perderam emprego. Então é uma situação bem complexa, né, Adão? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que em todos os tempos nós precisamos nos adaptar. Foi assim, eu creio que desde as cavernas, a necessidade de adaptação. E outros exemplos, não com a velocidade dos tempos modernos, mas nós temos outros exemplos ao longo da história que tiraram as pessoas da sua zona de conforto, estimulando a buscarem novos caminhos, novas oportunidades. Esse exemplo que você citou dos trabalhadores do campo, recentemente eu vi exatamente uma reportagem sobre uma pessoa que trabalhava no campo e hoje pilota uma colheitadeira dessas ultramodernas, né? E é um trabalho especializado, um trabalho qualificado. Então eu não tenho dúvida que esse trabalhador que buscou a qualificação, ele tem muito mais condições hoje de negociar a sua mão de obra com o seu empregador ou com o seu contratante. Mas é necessário uma busca individual, uma atitude para melhorar. Então, ou seja, não vejo que as máquinas tiram o trabalho das pessoas. Na verdade, o que eu vejo é que isso é inevitável, é uma mudança permanente e nós que temos que nos adaptar, buscar qualificação, permitindo assim que possamos, que o trabalhador possa trocar o valor da sua mão de obra mais qualificada de forma muito melhor do que antes, né, quando o salário era definido por sindicatos, por exemplo, né, sem medir a real qualificação do empregado. Então, o modelo atual ele vai permitir, sim, uma melhora nas condições de trabalho do trabalhador. O que eu acho o seguinte, não é uma crônica, quer dizer, não é uma novidade. Nesse prédio que nós estamos aqui, por exemplo, tem 4 elevadores. Há pouco tempo nós tínhamos 4 ascensoristas, não tem mais. O pregão, lá embaixo, tinha 1000 operadores, aqueles rapazes com aquela roupa, gritando, comprando. Hoje não tem nenhum. Eles foram para corretoras, nunca integralmente, uma parte. Ou seja, o que está acontecendo agora não é uma crônica que não foi anunciada. Está anunciada há muito tempo, né? Se pegar, por exemplo, na área que os telespectadores que acompanham a parte agro do programa, já está há muito tempo que está claro que
Café, por exemplo, produção de café. Se o cidadão produz café num lugar onde ele não tem como mecanizar, não tem como pôr máquinas ali, o café que ele produz é muito caro e o preço no mercado não acompanha. Ele está recebendo menos do que ele gasta para produzir o café. Ou seja, não faltam exemplos do que está acontecendo agora. Não é verdade? É verdade. E eu vejo também, Resch, que se a gente pensar sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, existe uma outra reforma que muito mais importante que estas, né, que eu diria que é a reforma da educação, né, preparar melhor o cidadão para o futuro, desde o ensino de base. Esse é o verdadeiro poder, né, que o Estado pode dar ao cidadão, é através da revolução na área da educação, porque as pessoas terão mais consciência dos seus direitos e das suas obrigações, né, e mais capacitadas para enfrentar essas mudanças advindas da tecnologia, que num primeiro momento elas assustam, mas rapidamente a capacidade do ser humano de adaptação, ela funciona muito bem nesses casos, né? O exemplo que citamos há pouco, o trabalhador que cortava a cana, hoje ele opera empilhadeira. Assim foi e assim será. Capacidade de adaptação. Mas a revolução educacional é fundamental para o nosso país. Só para a gente concluir, que o nosso tempo está acabando já, eu tive aqui com um produtor de leite que falou que botou robô para tirar leite, até isso. Quer dizer, o robô faz muito mais do que o ser humano, porque ele tem sensores, né? Então ele tira leite, ele sabe a temperatura da vaca, ele sabe quanto que ela está andando, se anda muito, anda pouco, se está comendo ou não. E disse-me ele que quando ele colocou o robô lá, as vacas se habituaram em um dia ou dois, e os seres humanos estavam há meses tentando mudar. Quando você entra num lugar para trabalhar, a última palavra, você não, o novo chefe, lá na Soluções Empresariais, a última palavra que você tem que falar para os funcionários, eu quero mudar isso aqui. Você não pode dizer isso. Você tem que fazer as mudanças suavemente. Você deve saber disso melhor do que eu, não? Sem dúvida. Toda mudança drástica, assim, feita de forma brusca em qualquer ambiente, é sempre muito nociva para as pessoas, né? Eu acho que a mudança ela deve ser administrada, as pessoas têm que entender que, por exemplo, esse exemplo que você citou, né, da ordenha de vacas por um processo robótico, ela faz melhor aquilo que o ser humano fazia. Entretanto, a pessoa que fazia esse trabalho, ela tem que buscar, e aí sim, pelo lado social, a própria empresa ou o Estado tem que prover meios para que esse cidadão ele possa se desenvolver em outra área. Né? Acho que essa é uma questão a ser discutida. Se a pessoa fazia isso e não faz porque foi substituída por uma máquina, ela continua com capacidade laboral. Então ela deve buscar capacitação em outras áreas. Esse é o desafio, né? Acho que as pessoas têm que buscar uma atitude positiva no sentido de adaptação. Caso contrário, se apenas o discurso for de reclamar da tecnologia, reclamar da inovação, sem uma atitude de buscar o melhor para si, aí fica difícil de resolver. É isso aí, nosso tempo acabou, muito obrigado. Eu conversei sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, não é coisa que vai acontecer, não. Está aqui, está em cima de nós. Conversei com Adelmo Nunes Pereira, ele é advogado, contador da Planet Soluções Empresariais. Hoje eu estou com um anglicismo aqui que eu não sei o que é. Adelmo, muito obrigado, prazer conhecê-lo. Ótima conversa. Espero que as pessoas aproveitem essas pílulas que nós dois soltamos aqui. Até a próxima vez. Obrigado. Muito obrigado.